Você que está nos acompanhando pela internet, começando a live agora, nós estamos no canal A Igreja Sem Paredes no YouTube. Essa live é no Facebook. Eu sou o pastor Louri Tchaikovsky. O tema da nossa mensagem é: por que você não quer ser amado? O nosso textuário está em Colossenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Me permita repetir novamente, o nome do nosso canal é A Igreja Sem Paredes, com S, no YouTube. Eu quero pedir, por gentileza, que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo. O nosso alvo é atingir o maior número de pessoas possível dentro e fora do Brasil. Nós já temos cerca de 90 mensagens neste canal. Amém, queridos? Muito obrigado pela sua audiência. Aos amados irmãos, vamos então, já com a nossa Bíblia aberta, Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Como eu disse anteriormente, passou o livro de Filipenses, Efésios, Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Há algum irmão ainda com alguma dificuldade? A gente aguarda, não tem problema. O importante é que todos estejam participando da leitura bíblica, do texto áureo ao mesmo tempo. Ok? Então diz assim o nosso texto, Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Podeis assentar, igreja? Por que você não quer ser amado? É o tema da nossa mensagem. E alguém pode perguntar assim: mas pastor Louri, como é que isso acontece? Mas será que tem alguém que não quer ser amado? Como é que pode uma coisa dessa? Observem que o texto, ele fala em perdão, perdoando-vos uns aos outros. Ele fala em suportar. Suportar uma pessoa nem sempre é fácil. E muitas vezes essa pessoa, ela está dentro da nossa casa. É um familiar, é um parente. Outras vezes é uma pessoa próxima, um amigo, um irmão da igreja. Mas essas coisas acontecem, sabe como, irmão? Por que alguém não quer ser amado? É porque a pessoa começa a olhar para si e começa a não se achar merecedor. Ela olha para Deus, independentemente da fé, e diz: Deus não se importa comigo. Essa vida, ela não tem mais valor. O que eu estou fazendo aqui nessa terra? Bom seria se eu partisse. O dia que eu morrer, meus filhos vão dar valor. O dia que eu morrer, meu marido vai dar valor. O dia que eu morrer, a minha esposa vai dar valor. E uma série de narrativas. Meus filhos não me amam. Meus pais não me amam, nem ligam para mim. Eu tive que fazer tudo sozinho, fui abandonado no mundo. Minha família não liga para mim. Meus amigos me desprezam. Eu não tenho amigos. Aí a pessoa, ela começa a entrar numa posição de isolamento extrema.
Aí vem outras ideias, tão ruins quanto as primeiras. Ah, quer saber? Todo mundo é falso. Aí ela começa a fazer um bloqueio. Todo ímpio é do diabo. As pessoas só se aproximam de mim para se aproveitar. Aqui nessa igreja é todo mundo falso, é todo mundo interesseiro. Observem, queridos, que com essas falas, isso inconscientemente vai gerando nessa pessoa elementos de convicção que aquele posicionamento dela de se colocar isolado é o correto. E não para por aí. As pessoas só se aproximam de mim para se aproveitar. Ah, homem é tudo igual. Às vezes uma mulher solteira diz isso, ou um homem solteiro. Ah, mulher é bicho burro, eu prefiro ficar sozinho. Enfim, para tudo tem uma justificativa. Mas uma justificativa não plausível. Uma justificativa que não é verdadeira. Mas a pessoa ela vai maquinando isso na cabeça dela. Ela faz aniversário. E ela não dá oportunidade às outras pessoas de cercarem ela, de cumprimentarem ela, de abraçarem, de levarem presente, de demonstrar o seu amor por aquela pessoa, porque ela está isolada. Parece até uma letra de uma música muito antiga. Eu acho que a pessoa que compôs essa música devia estar com muito álcool, muita cachaça, muito uísque na cabeça, e talvez até usado já algumas drogas, que dizia: ninguém me ama, ninguém me quer. Isso é um posicionamento muito perigoso, queridos. A pergunta que se faz é: por que se isolar? Por que não se deixar ser amado ou amado? Então, essas coisas vão empurrando a pessoa cada vez mais para baixo. Isso é extremamente negativo, porque a tendência de uma pessoa como essa é se deprimir, entrar em depressão. E de repente as coisas custam mais a acontecer por causa desses pensamentos, desse posicionamento. Ela começa a ficar ansiosa, começa a ficar angustiada. E é muito sofrimento. E é muito sofrimento. E o sofrimento vai gerando outro sofrimento. Agora, quando a gente olha na Bíblia, quando a pessoa diz: Deus não se importa comigo, Deus não me ama, a Bíblia fala exatamente o contrário. Lá em João 3,16 a Bíblia diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna, ela não vai começar especificamente quando você morrer, partir dessa vida aqui. Ela começa hoje, ela começa agora. Então a primeira coisa que você tem que fazer é parar de fantasiar essa amargura. É dar oportunidade aos outros para demonstrarem amor por você. Dê a oportunidade para que Deus demonstre o amor dele. Preste atenção nas coisas que estão acontecendo na sua vida, ao seu redor. Do contrário, você vai aprofundar cada vez mais dentro desse poço que você começou a cavar para você mesmo. Então você tem que parar de contar essas histórias de tristeza, de amargura, de ódio, de rancor. Está com o peito quase explodindo de tanta raiva, de tanto rancor. Todo fracasso seu, você bota a culpa nos outros. É no seu pai, é na sua mãe, é no seu filho, é no seu marido, é na sua esposa. Vamos parar com isso. Aí você começa a frequentar a igreja, você bota a culpa no seu pastor, no seu irmão.
Vamos parar. Isso é uma loucura. Esse posicionamento não existe, ele é fantasioso. Você tem valor para Deus, você tem valor para a sua família, você tem valor para o seu irmão. Mude os seus óculos. Esse óculos aqui está com a lente embaçada, você não enxerga mais direito, troque. Pega emprestado o óculos de Deus, o óculos da fé cristã. E você vai enxergar o mundo diferente. Você vai enxergar as pessoas diferentes. Ah, eu sou um adolescente. Ih, meu nariz cresceu muito. Ah, estou ficando beiçudo. Ah, não sei o quê. Há um momento da transformação de criança para adulto. É a adolescência. É uma pequena metamorfose. Vão nascer pelos. A forma do corpo ela vai se modificar um pouco. É normal. E depois, quando você chegar próximo à idade adulta, o seu conjunto corpóreo, ele vai ser um conjunto corpóreo de um adulto. Então não se preocupe. Eu lembro que eu era adolescente e começavam a surgir muitas espinhas no meu rosto, e tudo que surgiu, ia espremer, ia espremer, ia espremer. E meu pai falava, para de espremer, você vai ficar com o rosto todo marcado. Essas espinhas, elas vão sumir. Vai chegar uma idade que elas vão sumir. E eu espremendo, fiquei com o rosto marcado. E passaram, não tem mais espinha, eu procuro, não tem mais. É uma fase, irmãos. Assim é a nossa vida aqui nessa terra. Hoje você está numa situação financeira difícil, é uma fase. Comece a se organizar. Você vai sair dessa situação. Agora, pare, pense, se oriente. E depois você navega. Com quem? Com fé em Jesus. Você tem que parar. Você tem que, se possível, até mesmo sentar. Há coisas na nossa vida que você não vai decidir no estalar de dedos. Você vai ter que fazer uma reflexão, é uma decisão. Ah, esse rapaz está me impressionando. Ah, eu vou dizer que eu quero casar com ele para acabar logo essa pressão. E meu pai e minha mãe ficam me importunando. Não decida pela cabeça dos outros, decida pela sua cabeça. Quem vai casar é você. Ah, mas a irmã profetiza, ela veio aqui, profetizou que eu vou casar. E é aquilo que eu ensino sempre à igreja, não case por profecia. Quando muito, no caso do casamento, a profecia poderá confirmar ou não, mas isso lá na frente. Por quê? Você tem que andar com Deus em primeiro lugar. Você tem que ter intimidade com Deus. E na sua caminhada, quando você conhecer o seu namorado ou a sua namorada, você vai falando com Deus, vai orando, vai conhecendo a pessoa, vai conhecendo a família da pessoa. E pastor, meu namorado é uma benção. Ah não, a família dele é toda de criminoso, é barra pesadíssima. Ah, mas é uma benção, e eles são tão legais. Você vai entrar nessa família, nada contra nem a favor. A gente sabe que Jesus, ele liberta, que Jesus regenera, que Jesus salva. Mas não salvou ainda. Você vai entrar numa família assim? Pastor, minha namorada é a bênção. Que bênção maravilhosa. É maravilhosa. A garota linda. Ela mente um pouquinho, né? Puxou a mãe. O pai dela também é mentirosinho. Ih, mas eles são ótimos, a gente dá gargalhada. Você vai entrar numa família de mentirosos? Você tem certeza é isso que você quer para você? Estão entendendo, irmãos? As pessoas não param. Elas vão tomando atitudes de maneira desatinada, apressada. E lá na frente, quando derem com os burros na água, se desviarem da igreja, aconteceu um monte de coisa, aí vão botar a culpa em Deus. Vai botar a culpa em alguém. A culpa é sempre sua, porque quem decide é você. Deus nos dotou dessa maneira. A palavra de Deus fala sobre dois caminhos.
O caminho da salvação em Cristo Jesus e o caminho da condenação eterna. Não, pastor, mas tem uns caminhos intermediários. Não tem não. Esses intermediários, eles vão te levar, todos eles, para a condenação eterna. Para a salvação eterna só tem um, que é Jesus, a Bíblia. E, infelizmente, queridos, a gente vive numa sociedade que ela trabalha, ela faz de tudo para você não decidir nada. Já parou para pensar nisso? Eu estudei em 5 universidades públicas, em cursos diferentes, de graduação, pós-graduação. E uma coisa que eu via era o bando. Era o bando. Como assim bando? Tudo era abaixo-assinado. Tudo era uma decisão de grupo. Era uma assembleia que decidia. Ainda que você não quisesse, os outros alunos queriam, mas não eram os outros alunos, era uma minoria que conduzia aqueles alunos. E quando via, você estava dentro do rolo ali. O mundo ele faz assim com você, para você não decidir, para você não se decidir por Jesus, para você não se decidir andar num caminho reto. É sempre contemporizar com erro. O mal não é tão mal assim. Quem assistiu, tem um filme aí, Adão não sei o que lá. E eu sei que num dado momento desse filme, até um ator famosão, ele começa a lutar contra um representante do maligno. Ele até vence no final. Mas o tal representante do maligno demonstra tanto poder, que quem não tem Jesus no coração vê uma coisa dessa e fala, puxa, ganhou por muito pouco. Quem deveria ter ganhado era o maligno, porque era muito mais forte, muito mais poderoso. O mundo ele faz assim. Ele faz com que, entre aspas, né? O bem triunfou, mas pequenininho. Só que o mal, ele é demonstrado de uma forma muito maior. O mundo quer que você caminhe sempre para o caminho mal, para o caminho ruim. E ele quer relativizar o bem. Não, Jesus, olha só. Não. Aí primeiro, pega Jesus, faz um bonequinho e prega na parede. Que Jesus aqui, ó, esquálido, fraco. Isso aí pode nada. Agora, a minha entidade, sim. A minha entidade religiosa é poderosa. E eu vou pedir para a minha entidade, seja qual for, de qualquer religião. É assim que acontece. Só que a Bíblia não fala que o nosso Jesus é esquálido. Ele passou, sim, pela cruz do Calvário. Ele derramou, sim, o seu sangue para perdoar os pecados da humanidade. Porém, ao terceiro dia, ele ressurgiu. E hoje, Jesus, como ele sempre foi Deus, ele hoje está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Ele tem todo o poder no céu e na terra, e debaixo da terra. O nome de Jesus é sobre todo nome que se nomeia, seja quem for. Mas o mundo não fala isso. Essa história, tal emissora, não conta para você. Então, a gente fica muito impressionado com essas coisas. E parece que não tem luz no fim do túnel, parece que a nossa vida vai para o abismo mesmo, parece que realmente ninguém nos ama mesmo, parece que a gente não pode contar com família, parece que igreja é tudo igual, é pastor querendo botar dinheiro no bolso e não sei o que, blá blá blá, é sempre a mesma coisa. Agora, uma coisa eu digo para você, se você não se decidiu por Jesus até hoje, é porque você não ama Jesus. Você não quer compromisso com Jesus. Eu não falo aqui em nome desta nossa igreja aqui, Assembleia de Deus. Não falo em nome da igreja, não. Eu falo em nome de Jesus. Eu falo pela Bíblia Sagrada. Pelas Sagradas Escrituras. Por quê? Porque quando eu olho para trás, eu não era muito diferente disso. Eu queria uma desculpa para não ter compromisso com Jesus. Eu queria uma desculpa para não largar o pecado. O pecado é igual a droga. Primeiro momento é bom, mas depois te escraviza.
e te leva para o tormento eterno, para a condenação eterna. Todo aquele que negar Jesus vai ser colocado diante dele um dia, vai ser julgado e condenado. Ao quê? Ao lago de fogo e enxofre. E ali, o próprio Jesus diz, haverá pranto e ranger de dentes. A pessoa vai queimar eternamente. Bichos vão ficar entrando e saindo dela. E aquele fogo, aquele calor intenso e para sempre. É assim que vai ser. É por isso que existe salvação. E o diabo, para quem acha que o diabo é poderosão, ele já está lá, já está com o nome dele lá, escritinho, no jeitinho. Então, queridos, nós temos que entender que aqui a gente não está falando de religiãozinha. Ah, aqui é uma escriturazinha. Não! Nós estamos falando das sagradas escrituras. As únicas escrituras escritas, com pleonasmo, sim, pela mão de Deus. Deus não escreveu outra escritura. Deus não fez dogma de religião nenhuma. Deus não deu ordem a anjo dele nenhum, nem Moroni, nem seja lá quem for, para instruir e criar falsas religiões, seitas, heresias. Deus não mandou fazer isso, não. As escrituras estão aqui e já fecharam. São 66 livros. Ah, mas tem uns 67. Não tem, não. São 66 livros. Essa é a arma mais poderosa que um homem pode ter. E eu falo isso por mim, queridos. Deus me deu a graça de servir o Exército Brasileiro por mais de 30 anos. E eu fiz parte do grupo seleto do Exército chamado Forças Especiais. Os melhores combatentes eu estive entre eles. Agora não mais. Por quê? Porque eu estou na reserva. Uma linguagem civil, estou aposentado. Então eu conheço muito bem de armas, porque eu sou especialista. Agora, digo para vocês, não existe arma mais poderosa do que a palavra de Deus. Não existe arma mais poderosa. Isso aqui, queridos, nós temos que abrir todos os dias e ler, e estudar, e aprender, e ensinar. Igreja é para ensinar a Bíblia. Mistério está aqui. Tudo escritinho aqui. É isso que fortalece o crente. É isso que santifica o crente. E Jesus lá em João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso quando Jesus estava intercedendo por nós, igreja do Senhor, pelos seus discípulos, que somos nós. A Bíblia, ela conta a história de um dos apóstolos. Eu vou resumir aqui. O apóstolo Pedro. Pedro era um pescador, um homem forte, acostumado ao mar bravio. Era um homem intrépido, corajoso, ousado. Porém, Pedro tinha uma questão. Ele era inconstante. Ele tinha altos e baixos no seu comportamento, na sua maneira de agir. Em Mateus capítulo 16, versículos 15 até o 17, Pedro é usado poderosamente por Deus quando Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro prontamente responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porém, no mesmo capítulo 16, um pouco mais à frente, o mesmo Pedro, ele vai dar lugar ao diabo. E ele vai ser severamente repreendido por Jesus. Por quê? Porque quando Jesus começou a falar com seus discípulos, o que ele passaria em termos de sofrimento, e Pedro começou a dissuadir, a tentar convencer Jesus de que nada daquilo aconteceria. E Jesus imediatamente diz a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque tu conheces as coisas dos homens, mas não conheces as coisas de Deus. Pedro era inconstante. Mas
tem uma coisa dentro disso. Além disso, Pedro ainda negou Jesus por 3 vezes, né? Mas Jesus tinha uma promessa para Pedro. E que promessa é essa? Vamos abrir aqui rapidamente Mateus 16, versículos 18 e 19, diz assim a palavra de Deus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então observem bem, um homem inconstante, que em um momento ele dá lugar a Deus, ao Espírito Santo, num outro momento ele dá lugar ao inimigo das nossas almas. Mas Jesus tinha muita paciência. Com todos nós ainda tem, mas particularmente com Pedro. E o que vai acontecer? E agora eu viajo lá para o Evangelho de João, no capítulo 21, para nós encerrarmos. João capítulo 21, dos versículos 15 ao 19, a palavra de Deus nos diz assim. Isso Jesus falando com Pedro. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Jesus perguntando para Pedro. Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E terceira vez Jesus fala: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: amas-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus, ele se deixou amar por Pedro. Jesus deu a Pedro a oportunidade de amá-lo com perdão, com um imenso amor, sem ressentimentos. Jesus podia ter falado para Pedro: não quero mais você aqui não, vai embora. Não. Jesus foi paciente. Jesus não desistiu de Pedro. Então, qual é a lição que nós temos disso tudo? Nós devemos fazer o mesmo com aqueles que nos rodeiam. Dar a essas pessoas, sejam seus familiares, sejam amigos, sejam irmãos, dê a eles a oportunidade de amar você. Não se feche no mundinho. Não fique igual a tartaruguinha, né? Todo mundo gosta de falar, encolhendo as patinhas, a cabeça e ficando dentro da sua carapaça. Não vi você. Não vi você. Ah, pastor, eu não confio em ninguém. Confie em Jesus. E Jesus vai guardar você. As pessoas, elas entram num relacionamento, principalmente um relacionamento conjugal. Elas entram cheias de interrogação. Por quê? Porque elas ficam duvidando. Será que aquele rapaz vai me amar? Será que aquela moça vai me amar? Ah, não, eu não vou jogar tudo que eu tenho nesse relacionamento, vai que... Ou seja, ela entra de costa. E eu já conheci gente assim. A pessoa tinha casado, tinha 10 dias de casado, aí começou a reclamar, falar um monte de coisa lá do recém-marido. E eu cheguei e perguntei: irmã, você entrou no seu casamento de costa? Você já entrou querendo sair? É com aquilo, né? Você vai estacionar o carro no estacionamento, você entra de ré para sair logo e ir embora. Gente, que loucura! Que coisa doida! Mas as pessoas estão assim. Elas estão com seus pensamentos acelerados. Elas estão ansiosas. A fé
que é pregada na igreja, receba, declare, o seu CPF é esse, o seu PIS/PASEB é esse. Que bobeira, não precisa nada disso. Ensina a ovelha a andar com Jesus. E essa ovelha não vai ter queda. E essa ovelha, quando se deparar com qualquer ameaça do maligno, essa ovelha, ela vai se encontrar fortalecida. Porque isso já aconteceu comigo. Eu era novo na fé, estava em casa, entrou um camarada lá, começou a conversar comigo. E de repente ele mudou a voz. Mudou a voz, começou a falar uma outra voz, toda diferentona, dizendo que ia matar aquele rapaz. Não, eu vou levar ele, isso, aquilo. E até que incorporou de vez. Eu, jovem, solteiro, na minha casa, com aquele camarada totalmente possesso. Chegou a cair no chão, bum, ficou arrastando, gruindo igual um porco na sala da minha casa. O que eu vou fazer? Vou ligar 91, 190, vou chamar as meninas superpoderosas, o Batman. O que eu vou fazer? Aí eu me lembrei de que apesar de ter semanas na fé, mas eu tinha visto, eu estava participando da escola dominical. Eu aprendia. Apesar do pouco tempo, o pouco que eu aprendi foi suficiente. E eu cheguei, expulsei aquele demônio em nome de Jesus. E na mesma hora, foi embora, o cara levantou, onde estou, não sei o quê, pegou as coisas dele e foi embora. Ovelha que anda com Jesus é assim. Agora, tem ovelha que depende dos outros. Vou ligar para o irmão super poderoso, o grande não sei o que lá, vou ligar para o pastor, vou ligar. Você tem que andar com Jesus. Nós, pastores, nós temos o dever de ensinar o melhor da palavra de Deus para você. O melhor não toda a palavra de Deus, porque toda ela é o melhor para o ser humano. E você tem que se virar sozinho, porque hoje você está aqui recebendo, amanhã Deus te manda embora para um outro canto, você vai ser um missionário, vai ser uma missionária. Você vai estar na Amazônia, você vai estar no Uruguai, vai estar no Paraguai, vai estar não sei aonde. E você tem que estar preparado para isso. Você está achando que evangelho aqui é canjiquinha, é trequinho? Não é não. Evangelho é dureza. Evangelho é para homem e mulher. De fibra. Não é para covarde não. E a Bíblia diz, os medrosos, os covardes não entrarão no reino de Deus. E covarde não é o que chama o outro para brigar não. Isso não é covarde, o fortão, me perdoe. Não é o que chama os outros para brigar, o que puxa a arma, puxa a peixeira. Não. O homem forte é aquele que na presença do seu Deus, do nosso Deus, tem um coração quebrantado, contrito. Aquele que anda com Jesus, como Noé. Noé era varão justo, reto e temente a Deus. Noé andava com Deus. Se Noé andava, você também pode andar. Por que você não anda? Ser um crente é isso. Crente para bênção, não sei o que, vai trabalhar. Se Deus quiser te dar bênção, Ele vai te dar. Estou vendo aqui que Deus me diz que vai te dar uma casa. Eu não estou nem preocupado com isso, irmão. Porque as mansões celestiais são muito mais importantes do que qualquer casa aqui na terra, do que qualquer carro. Não busque isso não. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Jesus é quem fala. E todas as outras coisas, todas elas, vos serão acrescentadas. Esse evangelho mequetrefe, de gente que não lê a Bíblia, isso não te leva para frente não. Ah, tem poder. Tem poder? Não estou preocupado com poder, em demonstração de nada. Olha que Satanás, quando tenta Jesus, ele fala, manda que essas pedras se transformem em pães. E vai tentando Jesus. E Jesus fez alguma demonstração de força, de poder para Satanás? Não, porque Satanás já conhecia Jesus. Ele sabia com quem ele estava lidando. Você não precisa demonstrar nada para ninguém. Agora, uma coisa você tem que demonstrar.
Se é que você é pentecostal, amor. Incondicional. É batismo em amor. Batismo no Espírito Santo verdadeiro é batismo em amor. Pastor, você é contra falar língua? Muito pelo contrário. Os dons espirituais são fundamentais na igreja. Agora, acima de qualquer dom, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, diz a Bíblia. Ame. Aprenda a amar. Se deixe amar. Deixa Deus te amar. Abra o seu coração para Jesus. Para de oferecer resistência. Deixa as pessoas, não importa se são crentes, se são ímpios, se são da sua família, se não são. Pensa diferente. Vira teu cérebro do outro lado, do lado avesso, se preciso for. Essas ideias pré-concebidas, elas vão destruir você. Igreja, é isso. Nós nos abraçamos aqui, cantando um cântico, ainda há pouco, mas é assim que nós vivemos aqui. É uma família, sem falsidade, vivendo a verdade porque nós não mentimos, e a verdade porque a verdade é a palavra de Deus, a verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, de Jesus. Então coloque suas mágoas, angústias, tristezas aos pés de Jesus. Hoje, faça isso hoje. Perdoe sempre. Deixa Jesus mudar o seu coração. Não importa quanto tempo de crente você tem. Mas você não pode ficar carregando essa mágoa, esse piano no seu ombro. Não é nem piano, alguns carregam uma carreta. De tanta gente que não perdoaram. E quando lembra a pessoa, só falta espumar assim. Ai, que ódio. Você é crente com esse ódio. A palavra de Deus nos ensina. Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos. Se esforce. Vá para o joelho. Peça a Jesus para te transformar. Um pregador disse há muitos anos atrás, eu nunca me esqueci. Quando você tem uma pessoa que no passado te feriu muito, te magoou muito, e você não esquece essa pessoa, ela se torna para você como se fosse uma gigantesca bola de ferro, que aqueles presos usavam antigamente, né? Até aparece aí em desenhos, em filmes. Porque você está andando, você não consegue nem se locomover direito. Você está carregando aquela pessoa. E toda vez que você lembra, é como se você olhasse para ela. E aquele ímpeto de ódio, de rancor, de mágoa, de amargura, você olha e aquilo vem. Você lembra, aquelas lembranças vêm te corroendo, comendo a tua carne. Algumas pessoas chegam a desenvolver câncer ou outras enfermidades por conta disso, irmãos. Jesus, Ele é o teu libertador. Ele te trouxe aqui nessa noite para te libertar. Aleluia. Não carregue isso. Deixe o seu coração puro, limpo, vazio. E só há uma forma de você fazer isso. Entrega esse teu coração do jeito que ele está para Jesus. Entrega nessa noite. Não adia mais. Você está se corroendo. Olha o tanto que você bebe. Toda vez que você lembra da sua ex-mulher. Toda vez que você lembra dessa pessoa. Olha o tanto que você fuma. O tanto que você está se destruindo. Você já está chegando aos 200 quilos de tanta comida que você come. Você não tem coragem de se matar, e é bom que não se mate, mas inconscientemente você quer se matar comendo. Até seus vasos ficarem entupidos, até você infartar, ter algum AVC, sei lá.
Isso não é para você. Isso não é para nenhum de vocês, amados. Deus, Ele quer assim nos usar. E para que Deus nos use, para que nós sejamos instrumentos poderosíssimos na mão de Deus, o nosso coração, ele primeiro tem que ser limpo, tem que ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo, Cordeiro Imaculado. E depois de lavado, esse mesmo coração tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. E Deus quer fazer isso com você nessa noite. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar. Glória a Deus.